Bonsoir, irmãos. Boa noite a todos. Opa, perdão. Deus os abençoe. Hoje um dia muito atípico, muito corrido. E começa com uma notícia muito difícil aqui pra gente, né? Porque nós que somos aqui da ILPN, estamos aqui numa campanha de oração, digamos assim, né? Pelo Benjamin, que é o filhinho da Bi e do Fabrício, irmão do Arthur. E estamos orando porque uma infecção que parecia algo corriqueiro se agravou, né? E ele está, nesse momento, inclusive, fazendo uma pequena cirurgia. Vai ser necessário que ele faça uma pequena biópsia dos gânglios que estão inflamados, né? Para saber do que se trata, para se identificar a bactéria, e estamos aqui orando a Deus por isso. E não dá para a gente simplesmente ignorar, né, a vida que está acontecendo, fazer o programa como se a gente fosse um profissional de TV ou qualquer coisa do tipo, né? Então isso nos afeta aqui diretamente. A gente pede ao Senhor, e eu abro esse programa pedindo que vocês que nos acompanham aqui, sendo da LPN, não possam se unir a nós, né, nessa campanha de oração pelo Benjamin. Ele está fazendo 7 aninhos, né? Está com 7 anos. E que o Senhor possa ter misericórdia dessa família e nos ajudar a passar por esse momento difícil, né? A gente lembra da palavra que diz que no mundo a gente tem aflições, mas a gente tem bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Essa é a esperança, né? A nossa esperança é essa. Essa é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé. Então é com isso que nós seguimos. Eu abro o programa fazendo essa menção, porque é necessário, eu sinto que assim seja necessário, mas continuamos, né, perseverantes. A nossa vida, ela continua, né, e apesar das dificuldades, seguimos em frente, correndo para o prêmio da soberana vocação, e aqui estamos mais um final de tarde. Então você sabe que você chegou, né, no nosso programa aqui, o Mais do Mesmo, e produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações aqui de Montreal. E apesar dos dias difíceis, ele vai ao ar, né, para falar mais da mesma doutrina, mais das mesmas escrituras, mais do mesmo Cristo morto na cruz, que levou sobre si as nossas dores. Um dia não precisaremos mais passar por esse tipo de dificuldade, e a única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida, né? E o consolo que vem do Senhor, o consolo que vem do alto, né? Mas do mesmo é sempre ao vivo, por isso somos sujeitos aqui aos dias, né? Ao mal de cada dia, né? Eventualmente também às alegrias. Mas nós nos embasamos sobretudo no Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e a nossa torre de proteção. É nele que confiamos, né? Não temos só ele como enfermos, temos gente passando por muita dificuldade. Lembramos da Priscila aqui, ainda com algumas doses aí, já foram 2, né? Mas algumas doses de quimioterapia pela frente. E nós, como igreja, nos solidarizamos e oramos aqui em conjunto ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia e trazer a cura. Que Deus abençoe a Adriana, que Deus abençoe Rita e Jorge, que Deus abençoe Kelly, Keila, Ana Rodrigues. Boa noite a vocês. Cristiano, Gisele Nascimento, Juliana, Paulo. Boa noite, Paulo, que Deus te abençoe. Josué. A paz do Senhor Jesus. Lucas, Livínia, Alanda, Edmilson. Amém. Eu estou lendo agora aqui as mensagens para sintonizar aqui no programa, né? Deus abençoe. Juliana, Nara, Vinic 4S, Jorge Andrade, que Deus abençoe. Felipe está aqui com a gente também. Bilinho está aqui com a gente. Então, enfim, estamos juntos aqui, né? Como a família mais do mesmo, né? Vamos dizer assim, já que todos os nomes aqui são conhecidos, e muito bem-vindos para estarmos juntos. Bom, nós continuamos falando sobre a fé, né? A fé reformada. Continuamos crendo nas Escrituras. Hoje o texto bíblico que eu vou ler de fato é o Salmo 18, versículo 2, foi o que lemos aqui. O nosso tema é uma apresentação, por ter sido um dia muito corrido. Eu não vou enganar os irmãos com conteúdo que eu não passei tempo aqui burilando, foi uma coisa só para não perder realmente o horário do programa, mas nem por isso a gente vai ficar sem conteúdo, né? Então a Simone chegou aqui também, que Deus abençoe, Simone. Então estamos falando sobre a Reforma Protestante, e nessa semana a gente vai tratar de 5 fundamentos da Reforma,
conhecidos como os 5 solas, né? Quem vem de origem presbiteriana, quem já estudou um pouco, ou já gosta de história da igreja, já ouviu falar desses 5 solas, né? E de uma maneira muito simples aqui nós vamos abordar a partir de hoje, né, durante toda essa semana, cada um dos solas, né? Então hoje a gente vai falar do sola scriptura, amanhã a gente vai falar do solos Christus. Cada sola quer dizer somente, né? Então seria somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória, né? Em latim, para você ouvir pelo menos: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Então, dessa maneira, a gente vai aqui dividir em 5 dias, né? Espero que amanhã já com melhores notícias, né? Então, Thaís Gonçalves está aqui com a gente também, que Deus abençoe. Então, a reforma definiu a nossa fé, né? Se cremos da maneira que cremos e nos chamamos ou evangélicos ou protestantes não católicos, é exatamente porque a reforma definiu a nossa fé, né? Aquilo que foi conquistado de maneira material, poderíamos dizer, né? As doutrinas que herdamos assim, tudo isso tem um princípio formal também, né? E quem fala isso é o próprio professor Franklin Ferreira, quando ele eu vou me basear nele hoje aqui, o texto é dele, basicamente, só parafraseado, né? O argumento é dele, o texto é dele também, então a ele o crédito, né, tem que ser dado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse fundamento. Como passamos a semana passada toda falando sobre as Escrituras, né? De uma certa maneira é ao mesmo tempo uma introdução ao tema e um review do que a gente falou sobre uma perspectiva mais sintética do que seja a necessidade absoluta das Escrituras, né? Ou a suficiência das Escrituras, né? Então aqui estamos. Bom, esse sola vem da expressão, esse sola scriptura, isso vem do latim, né? Como eu já falei. Então, o que quer dizer esse sola scriptura? Eu vou ler aqui a primeira tese, né? Que seria o sola scriptura. Eu estou pegando isso do site monergismo.com. Boa noite, dona Noema, que Deus abençoe a senhora. Não sei se já cumprimentei a Thaís, que Deus abençoe também a você, Thaís. E diz a primeira tese: reafirmamos a Escritura como inerrante fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. Isso quer dizer que a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Que Deus abençoe. Carlos Henrique também está aqui com a gente. Deus abençoe você. Bom, eu queria destacar algumas pequenas palavras aqui. Na verdade, que eu esqueci de ligar o relógio, mas acho que já são 11 minutos aí. E aí reafirmamos a Escritura como sendo inerrante. Bom, essa palavra inerrância divide muita gente, né? Divide muito cristão. Então, muito cristão lida com as Escrituras como se ela fosse a possível expressão de Deus para o homem. Em que sentido? Olha, a Escritura não é perfeita. A Escritura ela contém a percepção imperfeita de homens de um Deus perfeito. Então, o Deus perfeito, eu cheguei a falar disso em outro momento, Deus perfeito teria se revelado, mas o homem, por ser imperfeito e limitado, escreve o que pode. Isso tem uma decorrência muito, muito terrível, porque no momento em que nós tiramos a centralidade das Escrituras, ou começamos a desconfiar da possibilidade de Deus ter se revelado da maneira que quis, não da maneira que pôde, né? Nós começamos a perder o nosso padrão de fé. Então, uma segunda declaração aqui, que a Bíblia ensina, a Bíblia é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Bom, se a Bíblia deixa de ser esta revelação conduzida por Deus ao longo da história, com sua mão poderosa, com sua vontade de se revelar, nós não teremos mais um padrão digno de confiança. Estaremos elegendo outra coisa para crivar o texto bíblico. Isso vai nos gerar um abismo de conhecimento, porque será impossível discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, a partir do momento que nós não temos mais o firme fundamento das Escrituras. Então é necessário para a fé reformada ter este firme fundamento nas Escrituras. Por isso a gente vai dizer, o professor Franklin mesmo vai dizer que esse seria assim, um fundamento, o princípio formal, né, da reforma, esse resgate das Escrituras como sendo a fonte única e inerrante
da revelação divina escrita. Quando eu falo sobre inerrância bíblica, se você dialogar com alguns teólogos, a primeira coisa que talvez você escute é uma grande gargalhada, né? Muita gente deixou esse princípio de lado, justamente porque é um princípio que você não consegue sustentar pela razão, a não ser que você leve como premissa, que você traga como premissa a ideia de que Deus quis se revelar. O Deus Todo-Poderoso, ele quis se revelar ao homem e por isso ele inspira os autores para que eles escrevam exatamente, mesmo que eles percebam o mundo de maneira subjetiva, esta percepção do mundo, por um processo que só Deus poderia controlar, ela expressa perfeitamente a vontade de Deus para o homem, sobretudo em relação à salvação. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, nós estamos reafirmando que foi o Senhor que cuidou do processo de escrita, apesar das limitações humanas. Então, nesse sentido, mesmo que o homem tenha percebido Deus de maneira limitada, porque a revelação de Deus continua sendo limitada, porque ele é infinito e nós somos finitos, esta finitude não teria diminuído a qualidade do texto para que nós pudéssemos aprender sobre Deus, sobre a nossa salvação, para que a Bíblia se tornasse o padrão da nossa consciência, o padrão pelo qual todo cristão pode ser avaliado. A tese primeira do Sola Escritura também continua dizendo: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, se você é crente protestante e nega este princípio, você talvez esteja entrando em contradição com a sua própria religião, ou pelo menos com a sua própria versão do cristianismo, que seria a versão protestante. Eu vou ler de novo. Olha o que diz a tese 1 do Sola Escritura. Negamos que qualquer credo, antigo ou novo, a gente lembra que isso é uma resposta, né, é uma continuidade daquilo que Lutero provocou, nessa reforma que ele provocou. Negamos que qualquer concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Negamos que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Escritura, ou ainda que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Mas tem tanta gente dizendo ao contrário. Você terá que fazer algumas opções caso você queira de fato dizer que está enraizado na reforma protestante. Muito se disse sobre isso contrariamente, e uma das principais coisas que a teologia liberal, quando no seu nascedor, faz é exatamente acabar com a tese de que a Bíblia é inerrante. Então, usando o método, eu diria, uma espécie de método científico, a inerrância das Escrituras foi por água abaixo, e aí uma série de aberrações começou a nascer, né? E a igreja começou a morrer por conta disso. É só olhar para a igreja na Europa, na América, aqui no Canadá também, mas não tanto por isso, mas na Europa principalmente o liberalismo teológico terminou com isso. De outra maneira também, cultos muito avivados que desprezam a Escritura acabam negando o princípio do Sola Escritura também, uma vez que Deus continua revelando a sua vontade em detrimento das Escrituras, contrariando muitas vezes as Escrituras. Isso é sinceramente uma perda muito grande, né? Perdemos demais porque o Evangelho vira uma chacota para muita gente. Deixa eu dar boa noite aqui para o Diógenes. Boa noite, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Também para o Pedro, para o Teodoro, meu tio Paulo aqui que também chegou, que Deus abençoe vocês. Então, o princípio da sola escritura continua ser chamado de um princípio formal da reforma, em oposição à justificação somente pela fé, que seria um princípio material. No entanto, essa diferenciação pode ser um pouco enganadora, né? Uma vez que de fato ela não reflete exatamente que os reformadores viam a Bíblia não como um conceito teológico ou filosófico, mas como a voz de Deus viva e poderosa, né, falando. Então Lutero e outros reformadores só conseguiram avançar na reforma por meio de um estudo dedicado e profundo nas Escrituras Sagradas, ponto que já destacamos na semana anterior, então na semana passada. Para eles, a clareza e a certeza da palavra de Deus eram inegáveis. A Bíblia não fala sobre qualquer assunto e não é clara em todos os assuntos, mas no que diz respeito à nossa conduta de fé, a nossa santificação e o nosso conhecimento de Deus para a salvação, ela é absolutamente eficaz. Então,
No século XVI, a inspiração e a autoridade das Escrituras, como já aprendemos, né, eram aceitas tanto por católicos quanto por protestantes. A questão da reforma era como a autoridade das Escrituras se relacionava à autoridade da Igreja, junto à tradição, né, para os católicos, e a experiência pessoal, que nós poderemos trazer isso até hoje nos cultos mais pentecostais, né, a experiência espiritual validando algumas verdades quando a Escritura às vezes não deixa claro aquilo. Então continua sendo um problema. O sola, em sola escritura, não negava o valor da tradição da igreja, mas colocava a tradição abaixo do valor único, primais, né, primeiro das escrituras. Enquanto a igreja romana se baseava na autoridade das escrituras e na tradição da igreja, como se elas estivessem no mesmo nível, os reformadores insistiam que a Bíblia tinha autoridade própria, confirmada por sua clareza e pelo testemunho do Espírito Santo. É importante lembrar que a igreja não começou com a reforma, né? Os reformadores buscavam voltar à concepção do Novo Testamento de igreja e purificar a igreja de seu tempo com base nas Escrituras. Os reformadores eram excelentes exegetas das Escrituras, eles conheciam bem os textos originais, isso quer dizer, suas obras teológicas eram sermões e comentários bíblicos, né? Eles acreditavam que a proclamação da igreja devia se basear nesta correta interpretação das Escrituras e não simplesmente em filosofias ou em cosmovisões, ou melhor dizendo, visões de mundo particulares. Uma teologia fundamentada na doutrina reformada das Escrituras não teme descobertas dos estudos bíblicos modernos, comenta aqui o reverendo Franklin. Ele dá um exemplo aqui, com ele eu encerro. Calvino, por exemplo, via a Bíblia como divinamente inspirada, mas também adaptada para comunicar-se com seres humanos. Isso nos leva a enxergar a Bíblia não como um registro de pensamentos humanos sobre Deus, mas como um depósito de pensamentos de Deus sobre os seres humanos e suas promessas. Então a Bíblia foi escrita para o homem, é o ser finito se comunicando, é o ser infinito se comunicando ao ser finito, mas assegurando que essa comunicação será eficaz, de uma maneira que nós possamos entender, com códigos que nós possamos compreender, assimilar e aplicar na nossa própria vida. Para encerrar aqui, deixa eu dar boa noite para Marim02, Rodrigo Diniz, pastor Rodrigo está aqui com a gente, Samuel Luquez, acho que é isso, então está aí o Samuel. E só para finalizar, eu queria perguntar a você, né, para que a gente, como eu gosto de dizer, para a gente não deixar barato, o que é que tem guiado a sua fé, né? O que é que tem definido o seu cristianismo? A Escritura como centro, como eu já citei aqui algumas vezes, quando a pessoa me diz, pastor, eu não estou gostando muito dessa dinâmica porque só tem Bíblia, né? Se isso te incomoda, talvez você precise repensar qual é a sua linha doutrinária, ou melhor dizendo, qual é praticamente a sua religião, que veio do cristianismo você tem seguido. Porque para os reformadores, um fundamento absoluto, né, a ponto de ser chamado de fundamento formal, onde a partir desse tudo vai se basear, né, as Escrituras precisam ser o centro de tudo. De onde você tem adquirido conhecimento de Deus, quais são as técnicas modernas que te fazem pensar em quem Deus é, quais são os paradigmas, né, que te influenciam, de onde vem a sua visão para analisar Deus e as Escrituras. Então eu estimulo a você a pensar em que papel a Bíblia tem na sua vida, para que junto com ela nós possamos de fato viver em novidade de vida. Desculpe, estou um pouco mais solene hoje, a maneira que eu tenho para lidar com algumas emoções é me distanciar dela, e eu acabo ficando um pouco mais professor assim, então desculpe se eu não fui simpático como tento ser naturalmente, mas é porque realmente essa questão do Benjamin lá está deixando a gente com o coração agoniado, né? Então que Deus abençoe vocês, continuem orando por ele. Assim que eu tiver uma notícia eu publico no WhatsApp da igreja, mas é tempo de aguardar e tempo de confiar no Senhor. Que Deus os abençoe, irmãos, até amanhã, em nome de Jesus. Paz.